Boa tarde, boa quinta-feira, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, aqui no Novo Canal. Como sempre, na minha companhia tenho o Dr. Diniz Carmo. Boa tarde, doutor. Olá, Fátima, boa tarde também aos telespectadores. Hoje traz-nos um tema que nunca falamos aqui neste programa, e o nosso programa já tem vários episódios e já conta com largos dias, que é os ossos do crânio. O que é que vamos falar? Olha, eu já calculava que esse aspecto não lhe passasse despercebido. Já estava a contar que realmente você fizesse essa observação. E sabe que isso deve-se a uma razão muito simples, e que é a mesma pela qual eu costumo dizer às pessoas que fazem o favor de me consultar que eu daqui para cima não tenho doentes. Pois. Porque realmente, quer dizer, o crânio, digamos que do ponto de vista da ortopedia, digamos, é uma área muito pobre, onde não há praticamente nada. Porque, como toda a gente sabe, quer dizer, no crânio não há músculos, não há tendões, mesmo no que diz respeito a articulações, quer dizer, embora o crânio, conforme toda a gente saiba, seja constituída por ossos muito bem individualizados, que são o frontal à frente, o occipital atrás e depois dos lados o parietal em cima e o temporal em baixo, a verdade é que esses ossos estão ligados entre si por suturas absolutamente imóveis e inamovíveis. São assim umas suturas tipo a ministra António Costa, de maneira que, evidentemente, que logo à partida problemas que são comuns noutras regiões do corpo, como sejam as luxações, as subluxações, deslocamentos de fragmentos fraturados, etc. Nada disso existe. Claro. Okay? Portanto, pode você perguntar se isto é assim, de que é que nós vamos falar? Olha, do que nós vamos falar, eu vou meter aqui um pouco a estopa em seara alheia. E vou falar não propriamente do traumatismo dos ossos do crânio, mas das consequências que podem estar associadas a eles, desses traumatismos. Porque, repare, quer dizer, eu penso que a maior parte das pessoas tem consciência de que o crânio tem uma capacidade de resistência absolutamente enorme. E, ao mesmo tempo, tem também uma capacidade destrutiva também enorme. Sabe que não é por acaso que nesta arte marcial, da qual nós vemos dois anormais aqui aos pontapés, aos murros, às cotoveladas, esta coisa toda. Sabemos que é contra este desporto. Absolutamente, não é? Quer dizer, ainda por cima nem falta aqui a jola, parece que estamos aqui a falar de animais selvagens. Sabe que dos poucos golpes que é proibido, portanto, nesta atividade, eu recuso-me a chamar-lhe desporto, são precisamente as cabeçadas. Porque a cabeçada tem, digamos, um impacto fortíssimo, pode ter consequências muito gravosas para o adversário, não só imediatamente, mas inclusivamente, portanto, a posteriori. Mas há também outros movimentos nessa atividade, passo a citar, que podem ser muito trágicos. Sim, claro que sim, não é? Mas nós, neste caso, vamos nos limitar às cabeçadas, que, como eu digo, realmente é uma coisa com que é preciso ter muito cuidado, porque isto poderá ser realmente talvez uma boa arma de defesa no caso da pessoa assim, de repente, e sem que nada o faça supor, seja, digamos, atacada assim por um grupo familiar ou por um conjunto de cidadãos. Mas se realmente a pessoa realmente se zangou, digamos, com a esposa, ou se está a ter uma discussão trivial com o vizinho, se calhar a cabeçada é capaz de não ser propriamente o ideal, porque isso, como eu digo, pode levar a consequências muito para além daquilo que as pessoas imaginam. E que consequências são essas? Olha, as consequências, e é aí que eu quero falar, é aí que eu quero chegar, é o seguinte, é que repare, como a cabeça tem essa enorme capacidade de defesa e também, como acabámos de dizer, de ataque, quer dizer, contrariamente a outras partes do corpo, mesmo um pequeno traço de fratura no crânio pode ser significativo. Porque o que isso quer dizer é que o crânio dessa pessoa foi submetida, digamos, a um violento traumatismo. De maneira que o problema não é propriamente a fratura, até porque lá está, devido a essa imobilidade dos ossos, muitas vezes as fraturas são linhas de fraturas que estão imóveis, que não se vão deslocar e que, portanto, do ponto de vista ortopédico, estão de per si tratadas. Mas o problema é que eles podem se acompanhar de contusão cerebral e, sobretudo, de hemorragias cerebrais.
E é disso que eu, invadindo, como há bocado disse, um pouco o território da neurocirurgia, digamos, vou dar algumas noções às pessoas, porque eu acho que isto são situações que são muito frequentes, que podem ocorrer a qualquer pessoa em qualquer altura, e o problema é que estas situações podem conduzir à morte do indivíduo, muitas vezes numa questão de horas. De maneira que eu acho que convém realmente as pessoas terem, digamos, uma noção de como é que estas coisas funcionam e como é que isto pode acontecer. Dentro dos hematomas temos... Dentro dos hematomas temos fundamentalmente dois tipos. Temos os chamados hematomas, portanto, epidurais ou extradurais, e temos os hematomas subdurais. Pronto, conforme as pessoas podem depreender do nome, o nome vem da sua localização em relação à dura. E o que é a dura? A dura é a mais externa das meninges. E o que é que são as meninges? As meninges são uma espécie de pelinha, são uma proteção que está à volta de todo o sistema nervoso central, o que quer dizer o cérebro e a espinhal medula dentro da coluna. E como o próprio nome indica, os hematomas ou as hemorragias extradurais estão por fora da dura, ou seja, entre a dura e a tábua óssea, enquanto que as subdurais, naturalmente, que estão por debaixo da dura, entre a dura e uma outra meninge, que é a aracnoideia. Há diferenças entre elas? Há. E assim, nós, começando pelos hematomas epidurais ou extradurais, aquilo que se verifica é que, geralmente, eles são devidos a um acidente violento, portanto, é algo que habitualmente não passa despercebido. E que são mais frequentes nos jovens e, por razões também facilmente compreensíveis, mais frequentes nos rapazes que nas raparigas. Pronto, de maneira que vamos imaginar que temos um jovem que está a andar de bicicleta ou que está a fazer skate e de repente cai e bate violentamente com a cabeça sem proteção no asfalto. E nestes casos o que é que acontece? A pessoa pode perder momentaneamente a consciência ou pode ficar confusa, mas habitualmente ela recupera momentaneamente a consciência. Isto, aliás, tem um nome em medicina que se chama-se o intervalo livre. Pronto, de maneira que na altura até pode parecer que está tudo bem, a pessoa está um pouco confusa, dói-lhe um pouco a cabeça e tal, pega na bicicleta, vai para casa e à partida parece que nada mais se vai passar, só que o que se passa é que num período que pode ser tão curto como algumas poucas horas, a vítima começa-se a queixar de dores de cabeça muito intensas, muitas vezes também de uma certa confusão mental, a pessoa tem assim um estado de espírito que a própria pessoa tem a sensação, parece que bebeu assim uns copitos a mais. E há dois sinais cardinais que são muito importantes e que são o seguinte, quer dizer, muitas vezes a pessoa é cometida de náuseas e de vômitos, portanto tem vontade de vomitar, e se alguém reparar na cara dessa pessoa, há um sinal cardinal e que convém realmente observar, e que são os olhos dilatados. Não é? Só um, porque habitualmente o que acontece é que se nós repararmos na pupila, portanto, das pessoas, nós vemos que uma está com o tamanho normal, pequenina, isto partindo da hipótese que o acidente seja durante o dia, enquanto que a outra está dilatada e fixa, como se a pessoa estivesse à luz da vela num quarto escuro. Para além do mais, o olho pode também estar deslocado, habitualmente desloca-se para baixo e para fora. Portanto, nós notamos que há uma assimetria na posição, portanto, dos olhos e das pupilas. Ora bem, evidentemente que em casos mais graves a pessoa pode novamente perder a consciência, pode entrar em coma, pode antes disso começar a notar que está paralítico, que tem dificuldade em executar determinados movimentos, ou então pode mesmo começar a ter convulsões como se estivesse a ter um ataque epilético. Portanto, se realmente acontecer, resumindo, a pessoa ter efetivamente um acidente, bater com a cabeça, começar a ter cefaleias intensas, náuseas e vômitos, e se nós notarmos, e problemas de visão, e se nós notarmos que ele tem esta diferença, digamos, na dimensão das pupilas, esta pessoa deve ser conduzida de imediato à urgência do hospital, porque isto não é uma urgência, isto é uma emergência. Portanto, isto é uma situação que num período de horas pode, como eu acabei de dizer, levar à morte da pessoa. Já se nós falarmos dos hematomas subdurais, eles aqui já são um bocadinho diferentes, porque habitualmente aqui o acidente pode ser muito mais trivial. E estes hematomas também são muito mais frequentes nos idosos, de maneira que, repare, nós estamos a falar de pessoas que podem já ter uma idade apreciável,
que muitas vezes já têm problemas até cognitivos, mentais, que muitas vezes já estão habituados a ter pequenos episódios de equilíbrio, de desmaio, de às vezes eventualmente caírem e baterem com a cabeça em qualquer lado, na parede, na casa de banho, e portanto eles podem até não, digamos, valorizar o traumatismo. E depois, se eles começarem a queixar de dores de cabeça toda a gente tem, e se eles começarem com um discurso também assim pouco coerente, assim um bocado, digamos, fora do normal, muitas vezes mas é preciso que isso seja valorizado, porque lá está, muitas vezes tratando-se de pessoas de idade, e então se a pessoa, imagina que a pessoa já tem Alzheimer, ou está com alguns sinais de Alzheimer, pronto, a pessoa pensa que, tenta desculpar e a pensar que realmente que isto no fundo é a evolução natural, digamos, de uma situação, digamos, inevitável. Até porque, repare, conforme também é visível no diapositivo que nós trouxemos, estas hemorragias subdurais podem ser classificadas em agudas, subagudas e crónicas, e no caso delas serem subagudas ou crónicas, às vezes os sintomas podem não ser detectáveis ou visíveis por um período de dias ou até mesmo de semanas ou meses. Portanto, convém efetivamente manter estas pessoas sob vigilância. Os sinais, digamos, de alarme, no fundo, são efetivamente os mesmos. Portanto, se a pessoa começar com um discurso incoerente, se começar a queixar-se de dores de cabeça frequentes, de perda de visão, de uma visão obnubilada, turva, se começar a ter náuseas e vômitos, e se começar, por exemplo, a arrastar uma perna, o que às vezes pode levar a pessoa também a pensar, olha, lá está, às páginas tantas, estás com um AVC. Pronto, no fundo quer dizer o AVC também, o mecanismo de ação também é o mesmo, não será bem propriamente o mesmo, mas é muito semelhante. Mas, portanto, se isto acontecer, mesmo na ausência de, digamos, de uma história de um traumatismo, digamos, que identificável, portanto, convém efetivamente levar estas pessoas ao médico. Aqui será, com certeza, que feita uma ressonância magnética, pode-se também fazer um TAC. A ressonância magnética é, de longe, digamos, o exame mais sensível para este tipo de situações, é o que se deve fazer. Por acaso, neste caso particular, a radiografia não é muito esclarecedora, aliás, até pode ser enganadora, porque tanto pode haver uma ausência de fraturas e isso não quer dizer nada, como, pelo contrário, pode haver uma fratura e ela ser perfeitamente inocente e a pessoa não ter absolutamente mais nada. Muitas vezes também estas fraturas na radiografia são difíceis de ver, sobretudo aos olhos menos treinados. De maneira que estes são realmente os problemas da traumatologia, digamos, do crânio, que, como eu digo, não são propriamente do campo da ortopedia, mas são do campo da neurocirurgia e da medicina geral. E eu, por falar, portanto, em medicina geral, eu também queria aproveitar para chamar a atenção para uma situação que não deixa de me impressionar, que também não é propriamente do foro distrito da ortopedia, e que é o que acontece quando as pessoas racham a cabeça. Por acaso ia perguntar isso, porque já me aconteceu. E então gostava de perceber um bocadinho isso, porque na altura era uma miúda de tenra idade e achava que rachar a cabeça era mesmo partir ao meio e fiquei assustadíssima. O que é que acontece quando rachamos a cabeça? Ora bem, realmente esse termo é infeliz e não corresponde à realidade, porque para nós dizermos com propriedade rachou a cabeça, isso realmente deveria significar que a pessoa tinha partido os ossos do crânio. Ora bem, como nós sabemos, felizmente, em mais de 99% dos casos isso não é verdade. Quer dizer, aquilo quando nós dizemos, olha, rachou a cabeça, aquilo que a pessoa fez foi uma simples laceração do couro cabeludo. Que nem chegou ao crânio. Que nem chegou ao crânio, que lá está. Pronto. O que é que acontece? Sabe que o couro cabeludo é das zonas do corpo humano que é mais irrigada. Nós temos uma circulação riquíssima na cabeça, o que quer dizer que às vezes até uma pequena incisão, aquilo sangra que se farta, parece que a pessoa vai ali morrer de hemorragia. É assustador. Portanto, isso faz com que as pessoas, quer dizer, fiquem muito excitadas, muito nervosas e, naturalmente, que aquilo há que pegar no menino ou na menina, ou seja quem for, e levá-lo de imediato ao hospital, porque realmente aquilo é uma situação realmente um bocado aparatosa. Bom, eu não sei o que é que lhe fizeram, sei o que é que me fizeram a mim, porque se você diz que rachou a cabeça uma vez, eu rachei 5 vezes a cabeça. Lá está aqui a diferença de géneros entre homem e mulher, não é? Exatamente. Eu, como era um menino muito quietinho, lembro-me de ter rachado a cabeça pelo menos 5 vezes.
E aquilo que é habitual fazer-se quando a pessoa vai ao hospital, ainda hoje, e isto é algo que me impressiona, porque entretanto já passaram mais de 50 anos desde que eu aprendi que isto efetivamente não é aquilo que está mais indicado fazer. E o processo ainda não evoluiu, não é? E o processo dá-me a ideia que ainda não evoluiu absolutamente nada. Pronto, o que é habitual fazer? A pessoa chega ao hospital e o profissional de saúde o que é que faz? Rapa o cabelo à volta da incisão, ou seja, faz ali uma pelada na pessoa. E qual é o objetivo de fazer essa pelada? Teoricamente é retirar os pelos, ver melhor, ter mais facilidade em dar os pontos de sutura, poder limpar melhor a ferida, portanto ter uma menor incidência de infecções. Ora, repare, e depois poder colocar o penso, não é? Sabe que já Na minha altura já não foi assim. Não, graças a Deus. Na minha Você nem altura sabe a sorte que teve. não levei pontos, foi uma espécie de cola, acho que é assim mesmo que se designa, e não levei pontos, portanto... E não lhe raparam o cabelo? Raparam, isso sim. Pois, o problema aqui está na rapadela, não é? Porque é que esta questão porque é que eu sou contra esta questão da rapadela? É que isto, do ponto de vista estético, como você sabe, é uma coisa do mais desagradável que existe. Por isso é que as miúdas também são mais quietinhas, que é para isso não acontecer. Se calhar é para isso não acontecer, não é? Porque está a ver o que é você agora aqui a apresentar o programa do novo canal, aqui com uma rapadela, com um penso aqui em cima. Sim. Quer dizer, isso é uma coisa que esteticamente é desagradável. Depois aquele cabelo parece que nunca mais cresce, aquilo parece que nunca mais passa. Ora bom, o que se passa é que isto efetivamente não é de todo necessário. E inclusivamente até pode ser contraproducente, porque habitualmente o que é que se passa? É que se realmente os objetivos são aqueles que eu acabei de dizer, nomeadamente de impedir que haja cabelos que se possam introduzir dentro da ferida, aquilo que muito provavelmente o profissional de saúde devia fazer era cortar o cabelo rente com uma tesoura, portanto deixar os pelinhos, não é? Que eles estão presos ao couro cabeludo e não vão a lado nenhum, e também não impedem de maneira nenhuma a aplicação ou da tal cola, ou de uns agrafos, ou de uns pontos, seja realmente aquilo que o profissional de saúde tiver à sua disposição e entender mais apropriado para a situação. Aquilo que nós vemos habitualmente as pessoas fazerem é cortarem o cabelo e depois com uma lâmina, ou até com uma lâmina de bisturi, raparem o cabelo. Ora, a pessoa quando está a fazer isso, quer dizer, está a criar uma miríade de pequenos fragmentos de cabelo que com toda a facilidade podem entrar dentro da ferida. Claro. De tal maneira que a própria Organização Mundial de Saúde não recomenda esta prática e diz que ela pode inclusivamente conduzir a uma maior taxa de infecções do que se o cabelo não for rapado. De maneira que o que é que eu preconizo e o que é que aquilo que eu faço, não é que eu hoje em dia faça muitas suturas, lacerações do couro cabeludo, mas fiz isto durante dezenas de anos. Era pura e simplesmente afastar o cabelo, lavar a ferida com água e sabão, depois com antisséptico e passar os pontos. E se por acaso houver algum cabelo fique, digamos, encravado ou que fique metido no meio da sutura, isso pode depois retirar-se com o cabo de um instrumento ou inclusivamente deixar-se ficar, porque isto não tem qualquer tipo de problema. Mas repara, há determinadas, digamos que, rotinas que estão de tal maneira arraigadas, não só nos profissionais de saúde, mas inclusivamente nas pessoas. Que se torna muito complicado. Que se torna complicado. Aliás, repare que no slide que eu trouxe para os telespectadores verem, com a pelada e com uma sutura do couro cabeludo sem a pelada, sabe que a cabeça deste rapazinho está aqui e consta digamos, dos coisas sociais, das redes sociais. Eu também é uma palavra que tenho uma certa dificuldade em por falta de prática, sabe? Por falta de experiência. Mas sabe que esta fotografia foi parar às redes sociais porque a mãe desta criança ficou de tal maneira escandalizada pelo facto de lhe terem cozido a cabeça do seu menino sem lhe raparem o cabelo, que apresentou uma queixa às autoridades de saúde do seu país. Portanto, repare, quer dizer, de tal forma que este método, digamos, está enraizado. Como eu estou a dizer isto, não há razão absolutamente nenhuma para fazer isto e pode-se evitar, como eu digo, digamos, uma pelada que é extremamente desagradável. É claro que agora, por último, pode ser perguntar, então e o penso? Mas é que isto não precisa de penso nenhum. Quer dizer, isto pode-se perfeitamente deixar andar ao ar. Tal como num outro sítio onde levamos pontos e nem sempre temos que colocar pensos.
Nem sempre tem que se colocar, penso, é habitual e eu habitualmente costumo fazê-lo. Portanto, se eu realmente fizer uma sutura aqui na mão, ou tiver uma seleção da mão, habitualmente ponho um penso, portanto, durante uns dias. Portanto, a ideia é deixar a ferida secar, os bordos, haver, digamos, uma posição de material, digamos, que selam, digamos, aqueles bordos da ferida e, portanto, evitar a contaminação, digamos, de meios exteriores. Agora, como eu digo, há circunstâncias e há circunstâncias, e nesse aspecto, talvez até o próprio cabelo também seja um bocadinho protetor e evite o contacto direto, digamos, até com a roupa da cama ou com digamos, outros meios mecânicos ou físicos que realmente nos rodeiam. Portanto, fica também esta sugestão para quem a quiser aceitar. Não só para o público em geral, mas para outros profissionais. Mas inclusivamente para outros profissionais de saúde como eu. Doutor, muito obrigada por mais um programa de saúde. Como sempre, foi um prazer. Esperemos que não perca a cabeça. E vamos lá ver se eu não perco a cabeça. Porque as notícias do dia 2 são complicadas de assimilar também. São muito complicadas, sabe que eu, aliás, isto é curioso, porque sabe que eu esta semana dei por mim a pensar o que é que eu vou dizer na quinta-feira no Tempo de Saúde. E deu-me um clique e disse assim, olha, a cabeça. Não é? Mal eu sabia que realmente vinha falar deste tema num dia em que se calhar há muito boa gente perdeu a cabeça, muita gente a bater com a cabeça na parede e se calhar ainda outros muito mais à espera que lhes batam na cabeça sem terem culpa absolutamente nada. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença e até à próxima Fátima. semana. Obrigado. Foi este o programa Tempo de Saúde desta quinta-feira, 24 de fevereiro. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Cuide-se. Novum Canal. Sempre novum, sempre seu.